E aí, meus queridos alunos, tudo tranquilo? Tudo na paz? Bom, mais uma aula legal de física, mais precisamente da termodinâmica. Nós vamos aprender então o funcionamento das máquinas térmicas. A máquina térmica que foi aperfeiçoada por James Watt, já no século XVIII. E a partir desse aperfeiçoamento das máquinas térmicas, deu-se que nós chamamos, de Revolução Industrial, onde muitas dessas máquinas substituíram forças de trabalho humano e animal. Então vamos lá, vamos ver como é que funciona. Me acompanha. Bom, vamos então começar pelo conceito, né? O que é uma máquina térmica? Então, a máquina térmica são dispositivos, são máquinas que convertem energia térmica, calor, em energia mecânica, em movimento. E aí, se você imagina que a primeira máquina térmica tem a ver com aquelas primeiras lá da Revolução Industrial, quando a gente assiste a um filme, aqueles trens, né, tipo Maria Fumaça, na verdade, a primeira máquina a vapor, a primeira máquina térmica, já tem um bom tempo. Ela foi desenvolvida por Heron de Alexandria, que é no primeiro século depois de Cristo, e dizem que ele estava tentando estudar a força dos ventos. E a ideia dele foi muito simples. Olha, aquecendo uma bacia contendo água, ele colocou aqui um dispositivo que recebe esse vapor de água e a força do vapor faz essa bolinha girar. Tá vendo? Graças ao vapor saindo aqui em posições em lados opostos, né? Então, esse círculo, né, essa esfera girava, ou seja, aqui você tem um relato de energia térmica ser convertida em energia de movimento, energia mecânica. Legal, né? Alguns exemplos de máquinas térmicas, a gente pode citar a primeira, que é a máquina a vapor. Então, a máquina a vapor é baseada na queima de um combustível, por exemplo, carvão. Esse combustível aquece a água transforma-se em vapor, e esse vapor de água é que é utilizado a alta pressão para movimentar um pistão. Vocês estão vendo que esse pistão é ligado numa manivela que consegue então girar essa roda. Percebeu a transformação de energia? Energia térmica, usando aqui o vapor de água, em movimento, energia mecânica. Depois esse vapor aqui é resfriado, é condensado e aí segue o ciclo, né? Então um ciclo semelhante às antigas máquinas a vapor. Os motores a combustão interna, né, são mais modernos, mas também poluentes, né, estão sendo trocados hoje por motores elétricos, mas o motor a combustão também tem mais ou menos o ciclo. Você tem o combustível que é queimado e essa queima de combustível, a energia do combustível, é transformada em energia mecânica, movimenta o motor. E a própria turbina de avião, bem mais moderna também, mas também é usado um combustível que, quando queimado, a energia desse combustível gera energia movimento, né? Energia cinética, né? Energia mecânica. Então, são alguns exemplos aí de máquinas térmicas. Bom, então, como eu já disse, né, a máquina térmica, ela converte calor em trabalho. E aí, pessoal, para você entender o funcionamento da máquina térmica, aqui tem um modelo bem simples. Nós sabemos que o calor, ele flui espontaneamente da fonte quente, do corpo de maior temperatura, para o corpo de menor temperatura. Então, o que foi pensado? Aproveitando esse fluxo natural da energia, que flui da maior para a menor temperatura, foi criado um dispositivo que vai usar parte dessa energia da fonte quente para a realização de trabalho. Então, a ideia é bem simples, né? Você tem um combustível gerando energia, por exemplo, aquela fonte quente, né, da máquina a vapor, onde fica o carvão, gera uma quantidade de energia. Essa máquina térmica vai aproveitar parte dessa energia para a realização de trabalho, mas uma parte de energia vai ser rejeitada, vai ser jogada fora no que nós chamamos de fonte fria. Então veja, nós temos um fluxo natural de energia da fonte quente para a fonte fria. A máquina está apenas aproveitando parte dessa energia para a realização de trabalho. Aqui nós temos um esqueminha bem simples. Todos os problemas que envolvem máquina térmica, para você não ficar decorando fórmulas, pensa nisso, ó, faz esse esqueminha. Tá vendo? A energia chega na máquina, parte da energia é transformada em movimento, em energia útil, né, em trabalho, e uma outra parte é desperdiçada. Como que é desperdiçado? Na forma de calor, o motor esquenta, o motor faz barulho e assim por diante. É impossível você ter um rendimento total de 100%. Veja por quê. Você precisa da fonte fria. Você tem que ter um fluxo natural que sai da maior temperatura
para menor temperatura. Então, essa fonte fria de menor temperatura tem que existir para haver esse fluxo. A máquina está aproveitando apenas parte dessa energia. Tá joia? E aí, pessoal, toda máquina ela tem um rendimento. O que seria esse rendimento? Faz comigo aqui, ó, também sem decorar. Lembra do esqueminha simples da máquina? Ó? Então, você tem aqui a fonte quente. Essa quantidade de calor eu vou chamar de QQ, calor da fonte quente, que entra na máquina num certo período de tempo. A máquina realiza, então, um certo trabalho, ela usa a energia para movimentar lá os seus pistões, por exemplo, e uma parte de energia é desperdiçada na fonte fria, eu vou chamar de QF. Bom, o rendimento é uma razão de como que essa máquina funciona, como que ela aproveita a energia, ou seja, qual é a relação do trabalho, a energia aproveitada, em relação à fonte quente. Então, aqui é a equação. Ó. O rendimento, nós usamos uma letrinha grega, geralmente parece esse Nzinho, né, convencional, letra grega Ni, mas você pode chamar de R, da letra que você quiser. Então, nos livros de física, geralmente usa essa letrinha bonitinha, estilizada. Então, o rendimento é o trabalho realizado dividido pelo calor da fonte quente. Você quer ver um exemplo simples? Imagina que a cada segundo é fornecido 100 joules de energia aqui para a máquina. E ela converte desses 100 joules, 40 joules em trabalho. Os outros 60 fluem naturalmente para a fonte fria. Qual é o rendimento? Olha, ela aproveita 40 joules de 100 que ela ganha. Então, o rendimento é 0,4, ou seja, 40%. Simples assim para calcular o rendimento de uma máquina térmica. Existe uma outra forma. Você percebe que o trabalho realizado é a diferença entre o calor da fonte quente e o calor da fonte fria. Então, veja, se eu forneci 100 e o trabalho realizado pela máquina foi 40, então o que vai para a fonte fria 60 joules. Então, o trabalho é essa diferença do calor da fonte quente para o calor da fonte fria. Legal? Então, eu substituí aqui o trabalho por calor da fonte quente menos o calor da fonte fria, dividido pelo calor da fonte quente. Se a gente separa as frações, vai ficar assim, ó, QQ sobre QQ menos QF sobre QQ. Calor da fonte quente sobre calor da fonte quente é 1. Então, o rendimento também pode ser expresso dessa forma. Pessoal, tanto faz, na verdade, depende do exercício, depende de como que o exercício fornece os valores, tá? Então, o rendimento da máquina, ó, 1 menos calor da fonte fria, dividido pelo calor da fonte quente. Agora, olha que interessante. Para que o rendimento seja 100%, o que tem que acontecer? Para que o rendimento seja igual a 1, o calor da fonte fria tem que ser 0. Ou seja, nada pode ser jogado aqui para a fonte fria, que isso é impossível. A fonte fria deve existir para ter o fluxo de calor natural. O calor flui da fonte quente para a fonte fria naturalmente. Tranquilo? Então, sempre o rendimento de uma máquina térmica está compreendido entre 0 e 1. Qualquer exercício que falar para você que o rendimento da máquina térmica é 100%, já é de cara um item errado. Um rendimento das máquinas térmicas são sempre inferiores a 1, sempre inferiores a 100%. Existem máquinas com rendimento muito baixo, motor a combustão é um deles, né? Combustão interna. Existem máquinas com rendimento um pouco mais alto, mas jamais o rendimento vai ser igual a 1. Tranquilo? Então, muita atenção nisso. E isso tem a ver também com a segunda lei da termodinâmica que a gente vai falar depois em outro momento. Pessoal, e aí é o seguinte, teve um cidadão, esse cidadão chamado Sadi Carnot, um cientista francês, que ele fez história porque ele publicou um estudo e ele desenvolveu uma máquina térmica, a teoria de uma máquina térmica, com o rendimento máximo possível. Bom, aqui nesse slide vocês estão vendo o conceito, né, de termodinâmica, né, que estuda as relações de calor e trabalho, e o Sadi Carnot estudou muito sobre isso, né, principalmente a eficiência das máquinas a vapor. Ele morreu muito cedo, né, numa peste lá na Europa, num problema de cólera que teve, morreu infelizmente com 36 anos aqui, né? E muitos trabalhos dele foram queimados, né, com medo de se pegar a cólera que ele teve. E aí vamos estudar agora o famoso ciclo de Carnot. Por que esse ciclo é tão importante e tão estudado? Põe na sua cabecinha, não é um ciclo
que vai te mostrar uma máquina térmica com rendimento 100%. Como eu já disse, não existe máquina com rendimento 100%. Mas é um ciclo que ele desenvolveu com rendimento máximo possível, dependendo das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Então, vamos lá. Bom, pessoal, então o ciclo de Carnot foi o seguinte. Ele elaborou um ciclo, vocês estão vendo que nesse ciclo já está desenhado aqui na tela. É um ciclo que tem o maior rendimento possível e o valor desse rendimento depende das temperaturas da fonte quente e da fonte fria. E o ciclo dele é composto com duas transformações adiabáticas alternadas com duas transformações isotérmicas. Então, vamos lá, vamos estudar qual que é cada uma dessas transformações. Pessoal, muita atenção que de todas as máquinas térmicas, esta é a mais cobrada, tá? Por ser teórica, é uma máquina teórica, mas por ser aquela que representa o rendimento máximo possível. Muito bem. Então, a transformação 1 para 2. 1 para 2, veja que é uma expansão, o volume aumenta, e é uma expansão isotérmica. Então, aqui, ó, todos os pontos estão sujeitos à mesma temperatura. A transformação 2 para 3 também é uma expansão, o volume aumenta. Só que é uma expansão rápida, uma expansão adiabática. A curva adiabática ela é um pouco mais acentuada do que a isoterma. Depois a gente vai estudar também as transformações adiabáticas com mais detalhe. Mas, por enquanto, basta você imaginar o seguinte, ó. A expansão isotérmica é representada por uma curva e a expansão adiabática há uma queda de pressão e é uma curva um pouco mais acentuada. A transformação de 3 para 4 é uma compressão, veja que o volume diminui, isotérmica. Então, aqui é mais uma isotérmica, então as temperaturas são iguais. E, por último, 4 para 1, fechando o ciclo, uma compressão adiabática. Esse ciclo de Carnot ele demonstrou que é o maior rendimento possível entre duas temperaturas da fonte quente e da fonte fria. Se vocês lembram que essa área aqui fornece o trabalho, ó, o rendimento é o trabalho dividido pela quantidade de calor da fonte quente. E esse trabalho aqui é o máximo possível que ele demonstrou nos seus estudos. Tranquilo? Bom, vamos lá, vamos passar o slide para você ver mais alguns detalhes do ciclo de Carnot. Bom, então vamos fazer o seguinte. Aqui na figura está mostrando que nessa fase 1 para 2, o gás ganha calor da fonte quente. E na fase de 3 para 4, o gás cede calor para a fonte fria. Muito bem, reparem que de 2 para 3 e de 4 para 1 são transformações adiabáticas, então não há troca de calor. Muito bem, vamos provar que é aqui que ele ganha calor. Pela primeira lei da termodinâmica, calor é trabalho mais ΔU. Mas veja, nós temos aqui uma transformação isotérmica. Na transformação isotérmica, ΔU é igual a zero. Então, o calor é igual ao trabalho. Se aqui é uma expansão, o trabalho é positivo. Se o trabalho é positivo, a quantidade de calor é positiva. Se a quantidade de calor é positiva, o calor é recebido, então, pela fonte quente. A fonte quente fornece calor para o gás nessa etapa. E na etapa 3, 4 é o inverso. Veja, uma compressão isotérmica. Na compressão isotérmica, como é isotérmica, ΔU é igual a zero, então, mais uma vez, o calor é igual ao trabalho. Só que como é uma compressão, o trabalho é negativo, a quantidade de calor, então, é negativa. Quantidade de calor negativa indica que o calor é cedido para a fonte fria. Então, essa é a etapa que ele ganha calor da fonte quente. Essa é a parte do ciclo que ele cede calor para a fonte fria. Pessoal, tranquilo? Vamos lá, vamos seguir. E agora, pessoal, vamos prestar atenção. Por que então, não podemos ter um ciclo, uma máquina térmica que gera, então, um rendimento 100%. Olha o que Carnot demonstrou. Ele demonstrou que a relação matemática calor da fonte fria dividido pelo calor da fonte quente nesse ciclo é proporcional, é igual à razão da temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Isso é uma demonstração dos seus estudos, tá? Então, se essa razão QF sobre QQ foi igual a meio, é a mesma razão entre a temperatura da fonte fria e a temperatura da fonte quente. Pessoal, temperatura sempre em Kelvin. Como nós vimos no primeiro slide da máquina,
O rendimento, lembra que o rendimento era 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente? Primeiro eu mostrei que o rendimento era o trabalho dividido pelo calor da fonte quente. E agora você vai acostumar com a outra forma de calcular o trabalho. O trabalho não, desculpa, o rendimento. Então o rendimento é 1 menos o calor da fonte fria sobre o calor da fonte quente. Só que exclusivamente para Carnot, então essa transformação que a gente vai fazer só é válida para Carnot, para o ciclo de Carnot. Você vai substituir aqui, ó, QF sobre QQ, você vai colocar TF sobre TQ. Ou seja, o rendimento da máquina térmica de Carnot é 1 menos temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Então, essa é a maneira que nós calculamos o rendimento possível máximo das máquinas térmicas. Se eu te falo, por exemplo, que uma máquina térmica de Carnot tem um rendimento de 80%, qualquer outra máquina que você vai construir com qualquer outro ciclo vai ter um rendimento inferior a 80%. Então, esse ciclo é muito estudado e muito importante, porque é o ciclo que mostra, teoricamente, o rendimento máximo possível. Lembra que não pode ser rendimento de 100%. Olha por que não. Essas temperaturas são temperaturas medidas em Kelvin. Para que o rendimento seja igual a 1, ou seja, 100%, a temperatura da fonte fria deve ser 0 Kelvin. Menino, você sabe que o 0 Kelvin é inatingível? Então, para que o rendimento seja 100%, você tem que ter temperatura de 0 Kelvin, o que é impossível. Portanto, é impossível o rendimento de uma máquina térmica ser de 100%. Quando você faz uma conta, vamos supor que essa continha aqui, ó, a temperatura da fonte fria, vamos supor 300 Kelvin, e da fonte quente, 600 Kelvin. Ó, 300 dividido por 600 dá 0,5. 1 menos 0,5 também é 0,5. Pronto, nesse ciclo, nessa máquina que funciona de acordo com o ciclo de Carnot, com essas temperaturas, você vai ter um rendimento de 50%. Então, nenhuma outra máquina que vai operar nessas temperaturas tem um rendimento, o quê, pessoal? Maior do que 50%. Carnot já é o maior rendimento possível. Tá joia, pessoal? Então é isso aí. Essa é a primeira aula de máquina térmica. Depois a gente vai estudar outros ciclos, né? Os ciclos que nós usamos na prática. Ciclo de motores a gasolina, motores diesel e por aí vai. Então essa é a primeira aula. Agora vocês têm que treinar um pouquinho dos exercícios. Mas o ciclo de Carnot, sem dúvida nenhuma, é o ciclo mais perguntado nas provas de vestibular, no PAS, no Enem e por aí vai. Tá joia? Um grande abraço para vocês, pessoal. Bons estudos!